Só me ajuda aqui a conectar com ela. Sim, ela já tá ao vivo já. Olá. Visualizar. Adicionando a Helene receitas. Enquanto o pessoal vai entrando. Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Tá me Vamos ouvindo? ajeitar. Tô ouvindo, peraí, deixa eu ajeitar aqui que ficou muito baixo. Tá. Peraí. O pessoal tava. Ficou só meus olhinhos aqui. Peraí, que eu vou ter que arrumar. Enquanto a Helene vai entrando aí, eu vou avisando o pessoal que tava entrando lá no meu Instagram, não é do meu, é do Aviva. Então, se Ah, você sabe de alguém que é. tá querendo entrar, Já tô vendo algumas só dá um. pessoas conhecidas aqui. Ó, tem mesmo. Oi, Íria, seja bem-vindo, pessoal. Ah, muito bom ver Seja bem-vindo. Só dá um vocês. tempinho, o pessoal entrar. Opa. Olá. Oi. Tá ok. José, só avisa pra mim que o pessoal tá entrando no meu e não é no meu, tá? Obrigada. Então, nós vamos começando aqui enquanto o povo vai chegando, né? Boa Oi, noite a oi. todos. Boa noite, Eunice. Eunice é de Ó, Eunice, Portugal. seja bem-vinda. Augusta, seja bem-vinda. Augusto. Oi. Então, pessoal, essa noite nós fomos convidados para trazer uma palavra sobre feminilidade. Eu não quis entrar nesse barco sozinho, então convidei a Eleni. É, A gente está batendo um papo sobre esse tema, né, tão aham, pertinente para esse século, né, tão desafiador nesse tempo. verdade, Vou pedir a verdade. Eleni que ore para nós começarmos essa live, enquanto o pessoal vai entrando aí também. Pode É, ser? pode. Bom, boa noite a todos. É realmente um prazer, né? A gente estar com vocês. A Kênia vai orar para nós, Kênia? Sim, Então vamos tá. orar. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui para tratar desse tema, que é desafiador, mas é também bíblico. Obrigado por jovens, ó Pai, estar buscando mais a tua palavra e buscar, ó Pai, no teu estilo de vida, viver uma vida que te agrade. Usa a minha vida e da Eleni como instrumento nas tuas mãos. É no nome do Senhor Jesus que eu te oro. Amém. Eu vou deixar que Amém. a Helene se apresente, né? Quem está entrando aí e não me conhece, eu me chamo Kênia, sou missionária aqui na igreja de Gramado, juntamente com meu esposo, pastor Renato. Estamos aqui há 9 anos nesse trabalho desafiador. E aqui em Gramado eu conheci a Heleni através, né, de um convite aí. E então temos também andado junto e iniciou uma amizade. É, Né? Então, vou deixar ela falar um pouquinho dela, mas obrigado, viu, Leni, desde já, por ter atendido o convite. imagine, imagine. É realmente um prazer estar com vocês. Para quem não me conhece, que é da turma da Quênia, talvez que alguém não me conhece, eu sou Eleni Leite e eu trabalho com o Instituto Bíblico Indutivo Preceito. Nós ensinamos como estudar a Bíblia pelo método indutivo. Então, aqui já vai a nossa propaganda.
E, Pode fazer. então, não há nada melhor do que poder compreender aquilo que Deus deixou para nós no seu livro de amor. Então, é isso que nós fazemos, é auxiliar, então, as pessoas que querem compreender, que querem estudar a Bíblia, a estudar pelo método indutivo. Então, a gente vai estar começando. Eu vou iniciar pela Eleni. Se vocês tiverem alguma pergunta, no final a gente vai abrir ali um tempinho para alguma dúvida, alguma pergunta, tá bom? E se você Uhum. quiser conhecer mais sobre o Ministério Preceitos depois, é só entrar lá Isso, no é só Instagram da Eleni que tem mais detalhes. isso, manda um direct para mim e eu posso ajudar, tá bom? Isso. Pode começar então. Então, nós vamos hoje falar de um assunto que é muito interessante, é sobre feminilidade. Mas nós não poderíamos falar sobre feminilidade sem falar sobre a mulher. Nós precisamos saber, então, quem nós somos, né? E, principalmente, o que Deus tem a dizer sobre nós, a nosso respeito. Porque é isso que é mais importante, na verdade, né? Sabermos o que Deus tem a dizer a nosso respeito. Então, nada melhor do que nós irmos a sua palavra para que nós possamos, então, ver o que Deus tem a dizer. Então, nós vamos começar por um texto bastante conhecido, para nós vermos como a mulher, então, foi formada. Né? Nós temos em Gênesis 2, que diz, a partir do versículo 18, que diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Bom, nós já vemos aqui que é o Senhor que declara. Então, vem diretamente da boca do Senhor que ele achou que o homem não poderia ficar sozinho. E, então, no outro versículo, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Bom, eu acho que vocês perceberam aqui que a mulher, ela foi criada totalmente diferente do homem. O homem foi formado do barro, né? A mulher não. Nós já começamos por aí, nós somos criadas de uma forma totalmente especial, totalmente diferente. Foi necessário que Deus colocasse o homem para dormir, um profundo sono. Então, nós vemos também que nós não fomos tiradas de qualquer parte do corpo do homem, mas da costela, né? Então, por isso eu estava dando uma olhada sobre costela. Eu achei super interessante, né? Vamos examinar aqui, né? Por que Deus tirou da costela? Né? Então, nós vimos que a costela ela tem várias coisas que são interessantes. Ela é para proteção, ela é para suporte e para auxiliar na respiração. Né? Então, você não poderia fazer os movimentos básicos do seu corpo se você não tivesse a costela. E a costela também ela protege, né, os pulmões, o coração, o baço, o fígado. E então, São órgãos vitais também, né, Leni? que são órgãos. Coração e pulmão são considerados órgãos vitais. Sim, então são as coisas principais. E Deus escolheu fazer a mulher dessa costela, né? E agora tem uma coisa bem interessante também, que se uma das costelas forem quebradas, ela é
letal. Ela pode perfurar órgãos, né? Então, tudo isso, Deus então tinha um propósito para demonstrar, né, a diferença de criar a mulher, então, de uma parte tão importante. Essa parte tão importante que servia e serve até hoje para a proteção, né? Então, nós vimos a mulher, nós vemos que a nossa formação fica ainda mais interessante se nós examinarmos, e também isso é super conhecido, aqui nós já conversamos bastante sobre isso, o Salmo 139, né, que diz: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Então, aqui o salmista louvando a Deus pelo modo especial, pelo modo admirável com que Ele nos criou. Nossos ossos, meus ossos, não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma dele. Então, Deus já nos conhecia. Nós não somos um acidente. Nós somos e fomos criadas. Deus conhecia aquele embrião que estava começando a desenvolver. Então, é muito importante que nós saibamos disso, porque às vezes as pessoas têm uma crise de identidade, né? Ela fala: não, eu não tenho motivo, eu não tenho por que ser, né? Principalmente as pessoas que sofrem abusos ou coisas desse tipo, ela acha que ela não foi uma pessoa que querida, algo que fosse importante. Mas Deus já te conhecia, Deus te queria. E é interessante que Deus tem a resposta na palavra para tudo de que nós precisamos, todas as perguntas possíveis e imaginárias que você possa ter, Deus tem a resposta. Se você perguntar, mas por que eu fui criada? Nós podemos ler Efésios 1, de 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Então aqui já tem o primeiro motivo pelo qual ele nos escolheu, né? Para sermos santas e irrepreensíveis na presença dele, né? E em amor nos predestinou para sermos adotadas como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus. Quando você faz o indutivo, esse sua seria marcado como Deus, né? Sim. Para o louvor da sua gloriosa graça. Gloriosa graça de quem? De Deus, a qual nos deu gratuitamente no amado, ou seja, em Jesus Cristo. Né? Então foi para esse louvor da sua gloriosa graça é que você foi criada. Você é mulher, porque Deus escolheu que você viesse ao mundo como uma mulher, né? Cada uma de nós... Oi?
eu estava lembrando que tanto a mulher e o homem foram criados para refletir até a Trindade, né? Deus, Aham, Espírito Santo, né? uhum, E às vezes nós vemos essa situação como uma querendo competir com o homem, uhum. mas nós, tanto o homem e a mulher, foram criados para refletir a glória de Deus e esse Glória de Deus. relacionamento dos três. Então, Uhum. cada um tem uma função, apesar de ter direitos iguais. Aham. E eu estava, depois na minha pesquisa, também estava vendo algumas coisas que outras pessoas escreveram. E eu descobri uma jornalista cristã chamada Janaína Depiné. E ela disse, primeiro é preciso também fazer, nós estamos aqui falando sobre feminilidade, por isso que nós Sim, começamos a falar então sobre a mulher, porque não tem sim, feminilidade se não existir a mulher, né? é E verdade. ela disse que então uma coisa muito importante é fazer uma separação entre a feminilidade e a sensualidade. Porque a feminilidade, ela é o modo de ser, de viver e de pensar próprios da mulher. Já a sensualidade, ela diz respeito à inclinação pelos prazeres dos sentidos, né? Então, por essência, toda mulher deveria então ter a feminilidade, né? Sim, Mas, infelizmente, algumas abraçam a sensualidade em vez da de feminilidade, a feminilidade, né? verdade. E uma outra coisa que acontece também muito nos dias de hoje, principalmente, é que a sexualidade humana ela está banalizada, né? E as mulheres acreditam que não importam as virtudes que ela possui, mas ela é preciso se destacar pela sensualidade, né? Então, a mídia faz com que isso ocorra e muitas pessoas, por desconhecerem a Sim, palavra, aceita a sensualidade em vez da feminilidade. Então, mas há perigos quando nós escolhemos a sensualidade em vez da feminilidade. Por quê? Os relacionamentos passam a ser baseados na aparência e não na uhum, essência. As virtudes passam a ser desprezadas, né? sim, E outro perigo também é os relacionamentos perigosos com homens que estão à procura de prazer e não se importam com a pessoa, com a mulher em si, né? sim, E, obviamente, que há a sensualidade, que é uma sensualidade saudável, que é a que você tem no seu casamento, claro, sim, né? Porque Deus criou isso. Deus fez com que nós tivéssemos os nossos sentidos, os nossos sensos, né? Agora, a mulher que escolhe a sensualidade, ela vai ser escrava da sua própria sensualidade, né? E ela acaba dependendo então dos olhares, das aprovações de outras pessoas e ela acaba se sentindo eternamente vazia, porque ela sim, não tem algo que vem de dentro, mas sim ela espera a aprovação que vem de fora, né? Nós temos que pensar que, na verdade, a formosura, vamos dizer assim, ela é passageira, ela vai terminar. Mas aquilo que nós temos como essência, ela vai perpetuar até o fim dos nossos dias. Então, sim. é muito. Provérbios diz isso, né? Uhum. Então, nós temos que pensar nisso, né? Uma outra definição também de feminilidade que você acha em qualquer dicionário é um conjunto de atributos, comportamentos e papéis geralmente associados às meninas e às mulheres,
A feminilidade é construída de fatores socialmente definidos e biologicamente, ou seja, está inato à mulher. Sim. Traços tradicionalmente citados como feminino inclui a gentileza, a empatia e a sensibilidade. Então, eu achei bastante interessante essa definição, e eu estava conversando outro dia com a Kênia sobre isso, porque essas mesmas coisas que eles dizem aqui como traços são exatamente o que nós encontramos na palavra de Deus como instrução para nós. Por exemplo, nós temos em Tito 2, né, de 2 a 8, que diz: ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Aí, no próximo versículo diz semelhantemente, ou seja, quando você encontra essa palavra semelhantemente, é porque tem que ser da mesma maneira, igualmente. Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, seus filhos, a serem prudentes, puras, estarem ocupadas em casa e serem bondosas. Aí está uma das palavras que foi falada, né? É bem interessante que essa passagem nós podemos começar a pensar, ok, eu vi essa passagem, mas de que maneira essa passagem pode ser aplicada à minha vida? Então, vamos supor, eu sou a mulher mais velha. Como eu estou passando a minha feminilidade para a próxima geração? De que maneira eu estou passando? Eu estou fazendo ou encaminhando essas pessoas para que elas possam ver essa feminilidade na palavra, com essas virtudes ou esses traços que Deus já expõe na sua palavra. Quais foram os modelos de feminilidade que você teve na sua vida, né? Provavelmente você, Kênia, deve ter alguém a quem te inspirou, alguém que você viu nessa pessoa o retrato da feminilidade, né? Eu vou dar alguns exemplos meus, mas depois eu quero ouvir os seus também. Por exemplo, a minha avó materna, ela foi um modelo de feminilidade para mim, porque ela se parecia muitíssimo, nós vamos falar disso um pouco mais para frente, mas ela se parecia muito com aquela mulher de Provérbios, uma mulher forte, uma mulher que não media esforços para estar provendo para a sua casa, para estar fazendo tudo que era necessário para que as pessoas que chegassem pudessem se sentir acolhidas, né? Então, é muito interessante quando nós pensamos sobre isso. Um outro exemplo totalmente diferente, e isso encaixa aqui, Deus usa cada uma de nós com os nossos traços, aquilo que nós temos. Porque, por exemplo, a minha mãe, ela era uma mulher que, aparentemente, ela era uma mulher frágil. Tá? Alguns aspectos dela era frágil, mas ela tinha a habilidade de enfrentar os desafios da vida com um sorriso.
Ela podia estar passando pela maior dificuldade. Ela tinha um sorriso. Se você não conversasse com ela, você não saberia que ela estava atravessando por uma dificuldade, né? Como agora a minha irmã me lembrou aqui, a minha mãe sempre pronta para servir, verdade, sempre pronta para servir. E o sorriso, né? Então, é importante que nós destaquemos isso, que Deus usa aquilo que você tem, aquilo que você pode oferecer para que você possa passar esse exemplo para gerações futuras, né? Eu tenho também uma prima, Nair, recebe até hoje as pessoas de uma maneira totalmente diferenciada, né? Então eu olhava para ela como o meu modelo, como alguém que eu gostaria de ser, né? Muito feminina, muito falar, né? E um exemplo mais recente, a Kay Arthur, que eu acho que talvez vocês também que tiveram a oportunidade de conhecê-la na conferência vão dizer, uma mulher linda, mas no coração o principal é a palavra. Então, é isso que nós temos que transmitir. Nós temos que ser lindas, mas a nossa essência deve estar fundamentada na palavra. Por quê? Por que nós precisamos ser assim? Porque nós não queremos que a palavra de Deus seja difamada. Nós não queremos que aqueles que se opõem possam olhar para nós e falar, puxa, mas aquela pessoa, quem é ela? Né? Então, não taxar as pessoas que servem a Deus como pessoas que não têm cuidado, pessoas que não se cuidam, pessoas que não têm a habilidade de servir a Deus com todo o seu coração, por dentro e por fora. Por quê? Porque se nós vermos, nós temos que ter o fruto do Espírito. Gálatas 5 diz, e alguns dos frutos do Espírito também se cruzam com essa definição de feminilidade, né? O fruto do Espírito, Gálatas 5, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Né? Então, nós vemos que a feminilidade ela está expressada e ela deve ser alinhada também com a palavra, né? Com a visão de Deus para a mulher. Né? Então, não é aquilo que o mundo vai me dizer, mas aquilo que Deus tem a dizer sobre mim. Né? Se nós não temos assim muito tempo, né, para esmiuçar tanto, mas eu gostaria de ouvir agora também alguns dos exemplos que você que serviram assim como exemplos na sua vida de feminilidade, de mulher. Sim, a minha mãe, né, eu tenho ela como exemplo, apesar de ter perdido ela com 9, eu tinha 16 anos e a mãe faleceu com 39. Mas a mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora, né? Não conhecia Cristo. E eu tive o prazer, o privilégio de ainda ser a mãe, né? Essa mulher transformada pela palavra. Mas mesmo não cristã, a mãe era uma mulher feminina. Lutava sozinha para
criar e educar, mas ela não perdia essa gentileza, esse amor. Ela era determinada, forte, batalhadora, né? Lutou para me criar sozinha, mas ela não perdeu essa sensibilidade, essa, essa palavra de amor. Mamãe era muito procurada pelas amigas para receber conselho, né? Para chorar as mágoas. Uhum, Então, ela era muito hospitaleira e amiga. Então, foi muito. Eu tive uma mãe como exemplo, assim, de receber as uhum, pessoas em casa, ouvir, ajudar quem precisa. Então, eu tive um bom exemplo. A minha sogra também, né, foi mãe de 4 filhos, uma vez costurou para manter a casa, uhum. vendo, e aprendi muito com ela também. Com a minha avó materna, que também já é falecida. A avó teve 16 filhos. Sempre quando eu chegava na casa dela, ela estava com um sorriso e perguntava: posso te ajudar em alguma coisa? Você está passando Uhum, por alguma dificuldade? uhum, E eu, uhum. como uma das netas mais velhas, eu já olhava assim, eu que precisava perguntar se ela estava precisando de alguma coisa. E às vezes eu É, olhava para a casa dela muito neta, ela fazendo refeição para muitos netos e filhos no final de semana, e eu pensava, será que não é você, vó, que precisa de ajuda? E ela sempre doce ali, pronta, tá tudo bem com você, minha filha? Posso ajudar em alguma coisa? uhum, Com esse coração tão grato a Deus pela vida, mesmo uhum, enfrentando muitas dificuldades. Então é, foram mulheres que me marcaram. Também Deus uhum, tem colocado mulheres no ministério com esse exemplo de feminidade. uhum, A própria Leni, a Michelle, a minha discipuladora Dilma, que tem uhum, andado junto. uhum. Tenho aprendido muito com essas mulheres, a ver essas mulheres como exemplo, exerce a feminilidade na Bíblia, na palavra de Aham, Deus. na Então, palavra tenho de Deus, é aprendido muito verdade. também com vocês. Ah, que bom. Então, nós também estávamos comentando outro dia, eu e a Kenia estávamos comentando, o fato de que, às vezes, nós temos jovens, hoje em dia, né, Sim, que não tem esse espelho, não tem uma pessoa, uma mulher na qual ela possa, então, ter exemplo de feminilidade. Então, nós já podemos dizer para essas mulheres: se você não tem esse exemplo de feminilidade, Deus tem a resposta para você na verdade. palavra Concordo. dele. A Bíblia está aí para que você possa Verdade. ver aquilo que Deus espera de você como mulher e como você vai usar a sua feminilidade para alcançar outras mulheres, né? Então, é muito bom nós podermos ter esse exemplo. E também quando nós passamos a olhar para a palavra, para pegar o nosso modelo, nós vamos também começar a encontrar outras mulheres, como a Kênia mesmo mencionou, outras mulheres que também servem a Deus e que vão passar, então, a nos ajudar na nossa caminhada, de nos tornarmos cada vez mais mulheres cuja feminilidade vai alcançar outras vidas, alcançar vidas que possam realmente ser o futuro, né? E então é muito bom que Deus coloca exemplos na nossa vida, é bom que Deus coloca pessoas na nossa vida que podem nos auxiliar naquilo que nós não podemos ou não temos, porque nem todas temos as mesmas qualidades, né? Por exemplo, a minha sogra é uma excelente anfitriã, eu não me acho tão boa assim, né? Então, quer dizer que tem algumas coisas que você aprende, pode não ser algo que seja natural para você, mas você aprende, né? Verdade. Aliás, ser hospitaleiro também faz parte, né? Daquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, se nós não temos como um dom, nós podemos ser, exercer de uma forma que seja obedecendo à palavra, né? E então é muito importante. Nós
ainda temos um tempinho, então nós vamos continuar falando em Provérbios 30, né? Eu vou falar Provérbios 30, mas todo Provérbios 31, no versículo 30 diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada ou Amém. louvada, né? Então, aqui é uma coisa bem interessante, porque você pode ser extremamente linda por fora, mas não ter nada por dentro. Então, por isso que é muito mais importante a feminilidade do que a sensualidade, né? E aqui esse versículo diz que aquelas que temem ao Senhor, né? Aquelas que temem ao Senhor. Então, isso é importante. A mulher que teme ao Senhor será elogiada, né? Então, é importantíssimo que nós possamos, então, ver isso, né? Como nós comentamos, se você depois tiver um tempo e quiser verificar quando terminar a live ou outro dia, leia Provérbios 31, a partir do versículo 10, fala sobre a mulher, né? Algumas versões dizem esposa exemplar, outras versões dizem mulher virtuosa, mas você vai ver que tem muitas coisas ali que nós podemos realmente tomar para nós. Não é uma coisa que ficou no passado, né? Não é algo que nós não possamos atingir, mas se Deus deixou na sua palavra, é porque nós podemos. E não é com a nossa própria força, não é com as nossas próprias habilidades, mas é com a força do Senhor. Nós podemos ter essas qualidades dessa mulher virtuosa, né? E nós vemos que no versículo 10 ele diz, eu vou só falar um pouquinho por cima, que ela é mais preciosa que rubis. Então nós vemos aqui o valor da mulher virtuosa, né? Ela é valiosa. Hoje em dia algumas pessoas têm dificuldade em achar que tem dignidade, que tem valor. Mas Deus diz que a mulher virtuosa é mais preciosa que rubis, né? Ela também é uma mulher confiável, no versículo 11, né? Ela faz bem e não mal, no versículo 12. No 17, ela é cheia de energia, ela é forte e ela é trabalhadora, né? Então, são coisas importantes que Deus colocou para nós, para que nós possamos nos espelhar, né? E no 18 diz, certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos, lâmpada continuamente acesa. É interessante que essa palavra certificar quer dizer preparar-se para situações de perigo, né? Então, é interessante como Deus coloca palavras que possam nos auxiliar, né? Então, uma mulher virtuosa, ela não só olha para a sua casa no dia a dia, mas ela também está se preparando para situações de perigo. Como eu vou me preparar para situações de perigo? Aos pés do Senhor. Eu posso ir a Ele diariamente e pedir a Ele, Senhor, Tu és aquele que pode me auxiliar. E nas minhas falhas, Tu podes colocar a Tua força. Então, é isso que nós precisamos buscar. Porque, como disse no 30,
A mulher que teme ao Senhor. Então, a mulher precisa temer ao Senhor, porque quando ela teme ao Senhor, ela vai ter tudo o que é necessário para que ela possa viver uma vida que vai agradar ao Senhor, né? Então, no 25, agora só para a gente dar uma finalizada aí antes de perguntar para as pessoas se querem falar alguma coisa, força e dignidade. Então, a mulher virtuosa, ela veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Na situação em que nós nos encontramos hoje, nós temos que ser essas mulheres que se veste de força, se veste de dignidade e vai olhar para o futuro sem medo. Sem medo, não porque ela fecha os olhos para tudo que está acontecendo, não. Ela não se alheia do que está acontecendo, mas ela não tem medo do futuro, porque ela sabe que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele não deixa o seu trono. Ele é soberano, portanto, Ele conhece o meu futuro. Lembra que nós vimos no Salmo 139? Ele sabe o meu primeiro dia e Ele sabe o meu último dia. Portanto, eu vou viver os dias que Ele me deu. Então, eu posso ter essa ousadia de pensar no futuro. E a mulher virtuosa, ela também tem palavras sábias e demonstra bondade, né? Algumas situações, às vezes, a gente tem dificuldade para agir dessa forma, né? Mas Deus pode nos dar graça e sabedoria para que nós saibamos como ser essa mulher virtuosa, essa mulher cuja feminilidade vai estar atraindo outras para aos pés do Senhor. Esse é o nosso alvo. Tudo que nós fazemos, o nosso alvo é levar as pessoas para a palavra. E ao vir para a palavra, elas poderão conhecer a Deus. Né? Então, passo só para você. Quando a Helene começa a falar, eu fico pensando nessa mulher de Tito aí. Essa mulher que fica dando instrução e que a gente fica assim, só bebendo da água e não dá vontade de parar de ver. Nós temos aqui na igreja, Helene, um curso que é Design Interior e Design Divino. Uhum. Muito bom, quem estiver aqui em Gramado tiver interesse. E tem um trecho, umas aplicações que eu peguei para a minha vida, e eu já fiz esse curso um pouquinho, uns 2 anos, e fui lá rever o que eu tinha respondido em relação à beleza que interessa a Deus. E eu achei umas características muito engraçadas que o outro dirige ali para a gente chegar nessa conclusão. Desenvolver um espírito estável, gentil e calmo, adornar-se em santidade, exibir a beleza interior em Cristo, examinar o livro que não sai nunca de moda, a palavra de Deus. Se embelezar o coração e ter um coração saudável emocionalmente. Escolher respeitar e ser submissa à palavra de Deus. Ser transformada pelo poder do Espírito Santo. E ser uma boa pessoa. Então, tu falou tudo isso aqui, né? Foi baseado também ali em Provérbios. E tem uma frase que me marcou muito nesse curso de design interior. Ele fala muito pra gente, a mulher se vê saudável por dentro, né? Ele fala assim, a mulher verdadeira dá muito valor a Cristo. Ela é reverente à sua maneira de viver. Ela tem um profundo respeito pelo sacrifício de Jesus, pelo esse sacrifício que Jesus fez por ela. Principalmente isso demonstrado nas suas atitudes, na sua forma de ser feminina.
E como nós comentamos no começo, se você tem dificuldade para estudar a palavra, pode me mandar um direct, inclusive porque pela maneira que nós estamos hoje, eu até estou Sim. pensando em fazer uma classe pelo Zoom, tá? E se alguém estiver interessado em estudar com a gente, por favor, me manda um direct e a gente vai Sim. pensar sobre essa possibilidade, então, de ter uma classe para que você possa aprender, então, a estudar a palavra de Deus pelo método indutivo, que, sem dúvida nenhuma, fez toda a diferença na minha vida. E tenho certeza que todas que quiserem vão ter... Opa, já estou vendo alguns queros aqui, então realmente eu vou ter que me Se colocar inscreve no aí, post. gente. Então, eu tenho certeza que você vai poder aprender. Porque quando eu aprendi, na verdade, o que aconteceu? No meu conceito, né, isso foi muitos anos que eu estou desde 93 nesse caminho. E então eu tinha aquela impressão que as pessoas que estudavam a palavra de Deus eram somente os pastores, as pessoas que tivessem algum cargo na igreja que poderiam saber como estudar a Bíblia. E qual não foi a minha surpresa que Deus falou: aqui está, eu vou te dar a ferramenta para que você possa estar na minha presença, me adorando diante de mim, aprendendo a minha palavra. Então, porque às vezes a gente tem costume de pensar que a adoração é só quando nós vamos na igreja, né? Ou então agora nós louvamos em casa. Não, quando nós pegamos a palavra de Deus, né? E nós nos dispomos aos pés do Senhor para estudar, nós estamos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Tá? Verdade. Amém? Amém. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, eu não sei se quanto tempo falta para encerrar, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta. Faltam alguns minutos ainda, são 21h46, a gente tem uma hora, tem que ser uma hora certinho, senão eles cortam a É, gente. isso. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta ou Ou comentário comentário, para pode fazer, fazer também. né? Fica à vontade. Enquanto ninguém coloca alguma pergunta aí, eu estava querendo colocar aqui, resumidamente, uma feminilidade bíblica, né? De Uhum, tudo que a gente conversou antes da live, uhum, né? E eu fiquei pensando que uma feminilidade bíblica é uma feminilidade onde há respeito, uhum, honra, uhum, temor, estima ao Senhor no seu estilo de vida. uhum, uhum. Em todas as minhas Sem escolhas, eu dúvida. escolho honrar o Senhor, temer, eu faço as minhas atitudes que eu faço porque Uhum, eu temo a esse Deus, né? Porque eu exatamente. estimo Ele, né? Uhum. A gente não vai ficar confusa Não, em ser mulher à luz da palavra se a gente não, lembrar não, dessas coisas. não. E é muito mais fácil quando nós decidimos que nós vamos andar de acordo com a palavra, porque Deus nos deixa instruções claras de como Ele quer que nós sejamos. Então, nós só temos que nos dispor realmente, né, a estar disposta a ser como Ele quer. Vai ter momentos em que você vai precisar parar e falar, não, será que é assim mesmo que eu devo agir? Será que eu não estou fazendo de forma errada? Mas Deus vai trazer à sua memória aquilo que você estudou, aquilo que Deus deixou, então, na sua palavra, para que nós seguíssemos, né? Alguém está dizendo aqui, a Bel. Oi, Bel, querida. 3 características da feminilidade. Então, eu creio que é aquela que ela está falando sobre, na definição
né? Ele diz, nós vimos aqui que é gentileza, empatia Sim, e sensibilidade. São 3 características da feminilidade. E nós podemos, então, encaixar essas mesmas que o próprio dicionário diz que são traços, a palavra nos diz que são dom, o fruto do Espírito em Gálatas, né? E Tito sim. ensina que são qualidades que nós temos que ter, né? Sim. Então, é Bem, bem... Helene, tu falou para elas lerem aí, quem estiver, né? De Provérbios 31, mas também o de Tito, né? Tito também, Que tu Tito citou também, né? 2, Tito é, bom 2. é bom dar uma olhadinha também em Tito 2, começando a partir do versículo 2, Uhum. vocês vão ver, então, essas coisas que nós já comentamos, né? E é bem... coisas que vocês vão ficar pensando, né? Independente da idade que você está, se você ainda é jovem, né? Sim, Então você vai estar olhando para as pessoas, né? Que possam te dar esse modelo de feminilidade, né? E para as mulheres, né? Obviamente. E, e se você é uma mulher mais velha, você vai ter que pensar como eu estou transmitindo a feminilidade de um modo que possa ser agradável a Deus. Tem tem uma acho que uma pergunta aí. outra, em tempos de isolamento e aproximação extrema entre familiares, qual a principal função da mulher no lar? Bom, eu acho que a mulher ela tem a habilidade de contornar a situação. Uhum. Porque é pelas mesmas qualidades que nós acabamos de falar. A mulher, ela pensa mais com o coração do que com a razão, muitas vezes. Eu sempre Então, falo que a mulher é o coração do lar. exatamente. Então nós vamos ter que deixar ainda mais evidente esses traços, gentileza, empatia, sensibilidade. A Augusta falou pacificadora, exatamente. Verdade. Quando você vê que a coisa está fervendo, né, vamos tentar acalmar, né, a situação. E já eu gosto de fazer uma coisa bem interessante. Já no momento na minha mente eu já vou orando, porque às vezes você não tem a sabedoria necessária para aquele momento, tá? Às vezes você, por ser humana, você também reage e não age, né? Então, o mais interessante é você agir do que reagir, porque reagir é Verdade. quando você responde a uma ação. Agir é quando você faz algo pensado. Então, a oração é a nossa resposta. Vamos fazer como uma mulher virtuosa, nós vamos antecipar as nossas situações de perigo. Então, já vamos levando aos pés do Senhor as nossas situações em que nós possamos nos encontrar nesse momento em que todos estão tão Verdade. juntos, vamos levar aos pés do Senhor. Senhor, tu sabes que eu tenho que enfrentar essas situações, né? Então eu vou poder ter a força do Senhor para agir com sabedoria, né? Agora tem uma aqui que falou, mas fica difícil quando o homem não exerce sua função só dobrando o joelho. Exatamente, eu concordo. Mas eu acho que com jeitinho, às vezes você consegue convencer, tá? Se você, vamos supor, se você está fazendo todas as coisas sozinhas e agora fica muito mais acumulado, porque realmente você tem muito mais afazeres, muito mais pessoas o dia todo, você não tem como que eu diria, um momento sobrando. Então, a sua mente fica assim o tempo todo.
né? Então, nós vamos, que nem disse a Sara, que minha prima querida, o nosso Deus sempre nos dá estratégias, exatamente. Então, nós vamos ter que pedir a Deus, Senhor, me dá uma estratégia. Como eu vou falar com o meu marido ou com o meu filho, de modo que ele possa me ajudar, que ele possa entender, né? Tem algumas pessoas que convivem com pessoas que não conhecem a Deus, né? Nós também temos que pensar sobre isso, né? E como eu vou expressar Deus em mim, né? Nessa situação, né? Eu tô brava porque a cozinha está toda derrubada, ninguém está se interessando por me ajudar. Se eu for com palavras agressivas na hora, não vai funcionar. Lamento muito, mas vai só causar mais barulho, mas não vai funcionar. Então, eu preciso pensar, como a Sara disse, que Deus me dê estratégias eficazes que possam, então, eu possa falar de uma maneira que vai provocar, então, uma ação diferente, que é totalmente diferente da característica dessa pessoa. Você vai ficar admirado. Porque quando Deus nos dá estratégia, Ele nos dá a estratégia perfeita, né? Dá a estratégia perfeita para lidar com o nosso esposo, nos dá a estratégia perfeita para falar com nossos filhos, né? Que coitadinha das crianças estão aí, né? Sem poder fazer absolutamente nada, né? E principalmente as pessoas que, como a Kênia ou a minha nora, moram em apartamentos, o que acontece? As coitadinhas não podem fazer quase nada, né? E como nós Por vamos isso é fazer? importante, e por isso é importante essa mulher que serve a Deus cuidar do coração dela, se alimentando da palavra. Tem Isso dias que eu também. falo, ó, preciso dar uma caminhada, preciso sair, se cuidar, né? Já que ela é esse coração, ela precisa estar bem e Sim, saudável, é verdade, é porque verdade. senão daqui a pouco tá jogando o menino pela janela. Saiam pela janela. Bom, acho que nós temos só mais 4 minutinhos, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveita para falar agora, porque nosso tempo vai terminar. Passou rápido, eu estava preocupada aqui. Sim, passou rápido. Tem uma coisa que tu falou e eu anotei aqui também para dizer, e eu quero frisar, que a mulher que coopera com Deus, ela permite que Deus a transforme e torne o evangelho atraente quando ela fala, Uhum, né? E você exatamente. falou algo também nesse sentido, eu falei, Uhum, por exemplo, porque isso tem servido assim para minha vida, tem pedido para ser essa mulher uhum. que coopera com a ação de Deus, que o Espírito Santo quer fazer na vida É, dela, de transformação, é que nas minhas atitudes, no meu modo de pensar e agir, eu torne o uhum, evangelho atraente. Aquela exatamente. pessoa que quando abre a boca, tu fica assim como eu tô, quando você fala, Dilma, fala, nossa, quanta sabedoria. Well, o que nós temos que lembrar, independente agora de nós sermos mulheres ou homens, né? Nós temos que lembrar que não é na nossa própria força. De nós mesmos, nós nada somos e nada podemos fazer. Mas quando nós nos unimos a Deus, Ele transforma. Ele Amém. transforma aquilo, a nossa reação que seria uma reação totalmente ruim numa reação boa, né? E então eu já tenho certeza que Deus vai começar a nos dar estratégias para que nós possamos então enfrentar esses momentos de Amém. dificuldade, né? Então vamos orar então para terminar, senão nós não vamos nem orar. Vamos. Ah, Ora você então. eu agradeço a todas, então, todos que puderam estar conosco. Obrigada aí, E gente, pelo muito obrigada, acompanhamento. tá? Obrigado mesmo. Então, tá.
Senhor nosso Deus, nós sabemos que nós vivemos momentos de dificuldade, que o mundo vive momentos de dificuldades. O mundo precisa de exemplos de mulheres